Meu povo, o resultado do Enem já saiu e minha caixinha de perguntas já tá lotada de comentários e perguntas de vocês. Sensei Tomoto, como que eu faço para utilizar a minha nota do Enem no exterior? Consigo conquistar bolsas de estudos fora do Brasil com a nota do Enem? Mas são bolsas pequenas? Tem bolsa de 100%? Tem bolsa full tuition? Tem bolsa full ride? É só em Portugal? Tem outros lugares? Tem. Como que eu faço para aplicar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo que você precisa para utilizar a sua nota do Enem para os países que aceitam ela e vou falar eles aqui no vídeo de hoje, então fica ligados. Se você já faz parte aqui da nossa comunidade do Povoado, já deixa o joinha. Se você é novo por aqui, não esquenta, relaxa, assiste o vídeo. Joinha pra cima se você aprender algo diferente, joinha pra baixo se não aprender nada, beleza? Então bora lá. Quando a gente fala de Enem, que é a prova, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que é realizada no Brasil, não diga, né? Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, então não existe preconceito, só quem é novinho pode fazer. Quem tem 90 anos pode fazer também, quem tem 397, se ainda estiver vivo, pode fazer também. Qualquer pessoa pode fazer. A única coisa que a gente tem que considerar nesse sistema é como essa prova é vista do ponto de vista internacional. E aqui começa o nosso entendimento desse nosso passo a passo do que a gente precisa para aplicar. Porque no exterior, em qualquer país desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, os países mais topzeiras do mundo, com as melhores universidades do mundo, Harvard está nos Estados Unidos, MIT está nos Estados Unidos, Oxford está na Inglaterra, Cambridge está na Inglaterra. Todos esses países usam um sistema de medição de inteligência humana baseada em 10 características. Se o ser humano é bom em fazer conta, raciocínio lógico, se ele é bom em escrever redação, interpretar texto, o modelo brasileiro só utiliza 2 dessas capacidades, né? Lá fora vão avaliar se você é bom com esporte, se é bom com música, se é bom com pessoas, se você é bom consigo mesmo. Tem gente que é bom em se resolver, tem gente que é bom em aprender as coisas e ir se virando, outras pessoas precisam de grupos para aprender, e são diversas habilidades que existem em qualquer processo seletivo sério. Essas 10 inteligências são avaliadas. Como nascemos num país que está décadas atrasado, o nosso meio de avaliação, o próprio Enem, o próprio vestibular, infelizmente também está atrasado. Entendendo que o modelo brasileiro, o Enem, ele avalia apenas 2 das 10 características, de acordo com o país que você vai aplicar, talvez seja interessante entender que eles vão querer mais habilidades ou olhar outros prismas da sua vida. Caraca, mas eu já tenho que estudar sobre as briófitas, física, não sei o que lá, ainda tenho que preencher um monte de outras coisas. Puta que pariu, vou ficar no Brasil mesmo, vou fazer uma Unisquina, ficar 5 anos ali pagando R$1.000 por mês, depois ficar desempregado ou num subemprego, sem conseguir viver meus sonhos e sem conseguir usufruir daquele meu conhecimento, porque eu só aprendi a teoria, mas a galera queria a prática, eu nunca consegui um trabalho, me formei em tal área, agora eu tenho que trabalhar de alguma coisa que eu nunca quis fazer para sobreviver, porque agora eu sou adulto, sou pai, sou mãe, tenho aluguel, É exatamente isso que acontece com 90% dos brasileiros. Aliás, segundo a estatística, 89% dos brasileiros, para ser exato. Só que essa mudança de modelo internacional não é algo negativo, é algo positivo. Por quê? Porque quando a gente aplica com o Enem, para uma faculdade nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, etc., eles vão considerar outros prismas da nossa vida que não vão dificultar a nossa aplicação, elas vão facilitar a nossa aplicação, porque são pontos fortes que praticamente todo brasileiro tem, mas que não é considerado no modelo brasileiro. Por exemplo, a sua história de vida. Você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que passou por um monte de perrengue pra estar aqui hoje. Pô, você me acompanha, cara. Você talvez esteja ali no 1% do Brasil que tá atrás de conhecimento, de educação, de melhores oportunidades, de crescer na carreira. Olha os seus parceiros, olha o restante da galera. Tá preocupado com o carnaval, fica vendo vídeo só da galera na banheira de Nutella. Você tá numa linha diferente, não só comparando com brasileiros, você pode comparar também com pessoas de outros países. Quando que um brasileiro
brasileiro começa a trabalhar? Eu comecei com 14 anos, mas basicamente todo brasileiro normal começa a trabalhar com entre 16 a 18 anos, nem que seja na lojinha da esquina, no shopping, em algum lugar, para ajudar a família. Por quê? Porque a maioria das famílias brasileiras, mais de 50%, são de classe média ou classe baixa. Então precisa de mais gente ralando ali. Quando que o norte-americano vai começar a trabalhar? Depois dos 22 anos, depois que se formar na faculdade, ele vai arrumar o primeiro emprego deles. A maioria, tá? Obviamente sempre vai ter exceções. Então a gente começa a ter algumas vivências, que eu brinco que é a sobrevivência no Brasil, que vai fazer a gente ter diversas histórias de vida, que a gente vai poder utilizar isso numa redação contando a sua história. Sabe outra coisa que também vão levar em consideração? Quais são seus sonhos, objetivo de futuro, onde você quer estar na carreira? E se tem um povo mais sonhador do que o povo brasileiro, eu não conheço. Todo brasileiro que eu vejo sonha pra caramba. Muitos deles ficam só no sonho e não realizam, né? Não é o caso de vocês. Mas, cara, a gente sonha demais. Isso vai ser levado em consideração. E seus hobbies? Cara, a gente é um povo tão alegre, feliz, gosta de fazer um monte de coisa. Uma galera vai mais pra linha de esportes, de música. Outras pessoas vão mais pra uma linha religiosa, líder na igreja, jovens, não sei o que lá. Outros vão por uma linha mais introspectiva, de leitura, de aprendizado individual, de cultura, de artes. Outros na tecnologia, no computador, ali seja para vídeos de plataformas online, seja para programar mesmo coisinha, seja para programar robô, inteligência artificial. Cara, cada um de vocês tem uma habilidade incrível. Isso vai ser levado em consideração no processo internacional. Eles chamam isso de extracurriculares. Então, eu tô falando tudo isso por dois motivos. Primeiro é que você tem mais chances de passar num processo internacional, dependendo do processo, até mesmo que um norte-americano, até mesmo que um japonês, até mesmo que um francês, porque você tem muito mais vivência. Você às vezes não sabe como colocar isso da maneira certa na aplicação, mas você tem mais bagagem. E a segunda coisa é que essa diferença do processo internacional te ajuda e é benéfica para você e, obviamente, para fazer tudo isso dar certo, você precisa seguir um passo a passo, né? Uma sequência de coisas que você vai precisar fazer e que, obviamente, eu vou passar para você. Se você ainda não pegou caderno e caneta, pega aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa o joinha para cima, que agora a gente vai se aprofundar ainda mais, hein? Ó, primeira coisa que você tem que fazer é escolher para qual país você quer fazer sua faculdade utilizando o Enem. E independente de idade, se você tem 16 anos, tem 30, tem 50, tem 90, fez o Enem, tirou uma nota interessante, também não vamos fazer uma aplicação para Portugal com 200, não vamos fazer uma aplicação de uma bolsa de estudos de 3 milhões de reais, que é uma das maiores bolsas de estudos que tem para quem faz o Enem e fica nos Estados Unidos, se você tirou 400 na redação, sacou? Obviamente você tem que se preparar, tem que estudar. Com essa nota, se você derrubar o RG na faculdade, uma esquina do lado da sua casa que vem de certificado, não ensina nada, todo mundo faz a faculdade, sai sem saber nada, sai às vezes mais burro que quando entrou, só a forma analfabeto funciona. Cara, nessa faculdade, se nem nela você consegue passar, imagina numa bolsa de estudos topzera. Então também não vamos, né, ser vida louca aí, a gente tem que ter um bom senso nessa aplicação. Primeira coisa que tem que fazer, decidir para qual país você vai. Portugal aceita, Reino Unido aceita, Estados Unidos tem algumas universidades que aceitam, Canadá, Espanha, França, Irlanda, diversos países aceitam a nota do Enem, já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Qual país você quer ir? Depois de decidir o país, vamos decidir quais universidades você vai aplicar nesse país. E eu não sei se vocês já perceberam, isso daqui é um passo a passo, é uma etapa. Então a primeira coisa é decidir qual país. Não vai, vou aplicar para todos. Não, escolhe um país. Você não é o Einstein, você não é o gênio mágico da lâmpada, você não tem todo o tempo, não dá tempo de aplicar para um monte de coisa. Escolhe um país, porque a gente vai se especializar nele. Cada país tem o seu método de avaliação, tem o seu sistema de educação, etc. Escolhe um país, o que você mais gostar, o que você achar mais maneiro, o que você achar mais interessante, etc. Escolheu? Beleza, vamos para a etapa 2, passo a passo, beleza? Não tenta pular a etapa, é tipo você começar a jogar Mario e querer ir pro chefão para a fase número 100, você não passou nem na primeira fase, vai morrer, vai dar ruim, não vai funcionar. Segura a ansiedade aí, qualquer coisa chama o psicólogo. Etapa 2, beleza? Vamos escolher quais são as universidades que você quer aplicar, quais são as universidades que você mais gostou, que você achou mais interessante. Então, Estados Unidos, por exemplo, tem a New York University, uma universidade muito famosa por acertar brasileiros e várias vezes ela mesma já se pronunciou falando que tem bolsas de 100% para nós. No Canadá, a Universidade de Toronto aceita brasileiros com a nota do Enem. Reino Unido, todas as boas universidades aceitam a nota do Enem. Lá não é uma ou duas, como nos Estados Unidos e Canadá, que tem pouquinhas universidades que aceitam. No Reino Unido são dezenas de universidades que aceitam. Na Irlanda são algumas, na França algumas, na Espanha são algumas, na Austrália são algumas, na China são algumas. Em Portugal, praticamente também todas
quantas boas universidades vão aceitar a nota do Enem. E aí, para qual dessas você quer ir? E já vou dar um hack para você que chegou até aqui, vou dar uma dica do sensei mais aprofundada, mais avançada, porque vocês merecem. É uma dica que eu dou para os meus aluninhos da Escola Preparatória M60, que é um preparatório que eu ensino online as 5 etapas do processo internacional, né? Preparação pessoal, quais são os 60 caminhos internacionais para passar em bolsa. Depois eu falo como aplica, onde aplica, modelo de documentação, ou qual que é o site, recomendação de bolsas, de extracurriculares. Lá tem todo o passo a passo para passar, sacou? Para quem quer passar, é meio que um cursinho, sabe, cursinho para passar em medicina na USP, que a galera só tem professor bacana com metodologias muito doidas e a galera vai e passa. Pois é, a Escola Preparatória M60 é a única escola do Brasil que te prepara e ainda te ensina todos esses caminhos internacionais como se fosse um cursinho, só que para bolsa de estudos fora. Depois ainda tem comunidade, um monte de dinâmica. Depois tem mentoria comigo, porque eu reviso cada uma das estratégias da turma dos alunos. Depois a minha equipe ainda revisa a sua documentação para ter certeza que você vai passar no visto e etc. Esses meus alunos já têm todo esse acesso mais avançado e todas as informações que precisam. Obviamente, se você que está sério em ir para fora e quiser participar, o link está aqui na descrição. Vai ser muito bem-vindo na Escola Preparatória M60, mas só se você está sério para passar em bolsa de estudos fora. Quer ir pagando, quer ir por agência, né? Não precisa fazer. Uma das coisas avançadas que eu ensino para eles é sobre o perfil da universidade, porque às vezes a galera só olha assim, tem bolsa ou não tem? Mas essa é uma análise superficial. É tipo você aplicar para uma faculdade no Brasil, é pública ou é privada? Pode ser pública e pode ser excelente. Tem raras universidades muito boas no Brasil, reconhecidas internacionalmente. Ou pode ser pública e pode ser péssima, com a estrutura caindo aos pedaços e a universidade sem prédio, sem eletricidade, sem água, sem papel higiênico, etc. Pode ser privada, paga e boa. Tem algumas, tem uma em São Paulo que custa R$9.000 por mês. Boa pra caramba, melhor de empreendedorismo do Brasil, Link School of Business. Mas tem outras que são, puta que pariu, na grande maioria, inclusive mais de 98%, segundo os dados, são quase inúteis para a sociedade, porque você não aprende nada novo que você aprenderia pesquisando no Google, né? E sem contar que são informações antiquadas. Então, às vezes, a galera olha o processo internacional e fala assim, vai ser igual a universidade pública, ou igual passar numa bolsa numa universidade privada com o Enem, com o ProUni ou com o SISU, vou aplicar para que der. Não, você vai aplicar para aquela que você vai gostar. Se você quer ter um ensino mais próximo ao ensino brasileiro, que na maioria das universidades é 90% teoria e 10% prática, porque você quer virar um pesquisador, você quer virar um professor, você gosta disso? Cara, França pode ser incrível, Espanha pode ser incrível, Portugal pode ser incrível, porque 90% das universidades lá são a base das universidades no Brasil. A metodologia de ensino brasileira veio desses 3 países, Espanha, Portugal e França. Então são muito semelhantes as didáticas. Se você quer algo próximo, talvez faça sentido. Se você não quer aprender um outro idioma, Portugal, que a galera fala português, é um português meio enrolado, mas é português. Mas eu quero uma metodologia diferente, quero uma metodologia das melhores universidades do mundo. Daí você vai focar em Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, até mesmo China, que tem metodologias mais práticas, totalmente diferentes da que você teria no Brasil. Então você quer algo mais próximo do modelo brasileiro ou você quer algo diferente? Você tem mais afinidade com o espanhol, com o francês, com o português, ou você quer se desafiar no inglês? Nenhum processo seletivo pede inglês fluente, tá? É importante que vocês saibam disso. Alguns podem até pedir o inglês intermediário ou avançado, mas nenhum pede inglês fluente, porque você é um estudante, você tá aprendendo. Não é uma vaga para trabalhar ganhando R$1 milhão como diretor da Disney, sacou? Você precisa da Master Ultra Mega Fluência e Inteligência. Então, relaxa, está lá para aprender. E é importante você analisar estrategicamente o método de ensino da universidade que você vai, para você não se frustrar. Ela é mais focada em pesquisa ou mais focada em mercado de trabalho? Ela forma boas pessoas da área que eu quero ir, medicina, engenharia, direito, psicologia, porque essas bolsas não tem preconceito, né? Bolsa para todas as áreas. Não vai existir uma faculdade que vai falar assim, a gente só aceita aqui quem é de história. Quem é de filosofia, não, artes aqui... Música, não tem preconceito com a área, né, galera? Pelo amor de Deus, né? A gente tá falando das melhores universidades do mundo. Se no Brasil qualquer pessoa pode fazer, imagina em países que têm melhores índices, né? Então, pelo amor de Deus. Mas você tem que escolher universidades que têm bons laboratórios pra você, que são bem reconhecidas naquela área. Como que eu descubro isso? Google. Escreve assim, quais são as melhores universidades da minha área de... E aí o Google te dá essa resposta dos Estados Unidos, de Portugal, da França, do país que você tá querendo ir, beleza? Terceira etapa, depois de escolher as universidades, minha recomendação
atenção, escolha pelo menos 9. Se você tiver mais com energia, escolha 30, mas se escolher 9 já está suficiente. Depois, vamos entrar no site delas. E aí começa uma parte que muita gente já larga a mão. Tem que entrar no site, tem que pesquisar, tem que ler, né, meu? Você quer uma bolsa de estudos ou você quer mamadeira? Você quer passar numa bolsa fora ou você quer pera raspada na maçã dada pela sua mamãezinha que te mimou a vida? Sacou? Pô, se você não correr atrás do que você quer, ninguém vai te dar nada, né? Entra no bendito site aí, vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo. A gente tá falando de bolsas grandes, bolsas de 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, bolsa. A maior bolsa que você pode conquistar num processo desse é de 3 milhões de reais. Imagina você estudar de graça 4 anos com tudo pago, passagem de avião, visto, hospedagem e tudo, e você só vai pro outro país fora do Brasil sem pagar nada. Existe essa possibilidade. Então, pelo amor de Deus, né? Tem que se preparar para isso, tem que investir, tem que gastar um tempinho ali. 5 minutinhos, 15 minutinhos em cada um dos 9 sites, dos 30 sites que você escolher, beleza? Entra no site e aí você vai para a parte de novos estudantes, você vai para a parte ali de como que faz para fazer a faculdade e ali vai estar uma lista de toda a documentação. Depois disso é preparo, né? É você selecionar essa documentação. Se você vai para um país mais avançado em educação, com as melhores educações do mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., você vai ter um processo que vai avaliar as 10 habilidades, as 10 inteligências que eu falei para vocês anteriormente. Então vai querer saber sua história, seus sonhos, quer saber seu conhecimento também de matemática e de interpretação de texto, mas essas duas coisas você já tem no Enem. Vai querer saber o que você faz fora da escola, você pratica esporte, música, vai pra igreja, trabalha em algo comunitário, voluntário, o que você faz? Então a galera vai querer te conhecer mais profundamente, se é uma pessoa esforçada, se é uma pessoa largada que só fica dormindo na escola, se é vândalo, ou você já abriu sua startup. A galera vai querer saber um pouquinho de você para ver qual que é a sua personalidade e como que você encara os desafios da vida. Inclusive, quanto mais treta você passou na vida, mais chance você tem que passar, tá? Tipo eu, puta que pariu, trabalhei carpir no quintal, já trabalhei em chão de fábrica, já trabalhei limando peça. Tem noção do que é você ficar 8 horas de um dia com uma pecinha assim, ó, lixando até ela parecer um espelho? Pois é, era um trabalho que eu tive, fiquei meses fazendo isso todos os dias, 8 horinhas por dia, só puta que pariu. Então, cara, eu comi o pão que o diabo amassou quando era mais novo, mas deu resultado, né? Morei mais de 7 anos no exterior sem gastar $1, R$1 do meu bolso só com essas bolsas de estudos que eu ensino pra você. Harvard, MIT, Stanford, Oxford, diversas outras universidades, que prova que dá certo, né? Depois que entrou no site, pegou os requerimentos, é só correr atrás desses requerimentos. Se você vai aplicar para Portugal, tem uma facilidade. Por quê? Porque como o ensino ele é mais antiquado, mais antigo, etc., ele também tem um modo de avaliação meio brasileiro, assim, que não se importa muito com as 10 inteligências. Então, só o Enem, currículo e um ou outro certificado ali que você finalizou o ensino médio, escola pública, escola privada, escola bilíngue, escola técnica, tanto faz, mostra o diploma lá, mostra a nota do Enem e, pô, você já entra no processo seletivo. Então, você tem que considerar isso na sua estratégia. Preparou essa documentação, próxima etapa, entrar no site, vai ter um formulário que eles chamam de formulário de aplicação, em inglês application. Você vai preencher o formulário, lá embaixo vai estar um botãozinho escrito você quer concorrer para bolsas de estudos, obviamente você vai clicar aqui sim, e em alguns casos eles vão te pedir um formulário financeiro, por exemplo, muito comum nas universidades dos Estados Unidos, que eles querem saber se você é rico, milionário, bilionário, e daí não precisa de bolsa, né? Ou se você de fato é um brasileiro pé rapado e que precisa de bolsa. Na prática, por exemplo, nos Estados Unidos, o que vai ser considerado se você é de classe baixa e se precisa de bolsa? Se a sua renda familiar é menor a 30 mil reais por mês. Então, se soma o salário do papai, da mamãe, do irmão mais velho, de todo mundo que trabalha na casa, e se a renda é igual ou menor a 30 mil reais por mês, e, pô, não sei como é a renda de vocês. A minha renda quando eu fui pra fora, acho que era 3 mil reais, a renda da minha família, 3.500 reais. Meu pai, minha mãe e eu trabalhando. Então, é pra você ver o quão longe a gente tá da classificação de pobre, ou de classe baixa, ou de classe média baixa internacional. Então, qualquer família que ganha menos de 30 mil reais pode automaticamente concorrer a bolsas que a gente chama de full ride. Eu falei mais sobre isso em outros vídeos, se você quiser, vou deixar até aqui no card para você conferir sobre bolsas de estudos. Falei sobre os 4 pilares na playlist O Melhor Ano da Sua Vida. Recomendo muito para você que quer começar nessa jornada. É uma playlist gratuita que eu fiz aqui para ajudar vocês a entrarem nesse meio das bolsas de estudos, e uma das bolsas
bolsas é a Full Ride, que é a bolsa que paga tudo para você ir para fora. Você só vai pagar a gasolina da sua casa pro aeroporto e talvez um custo ou outro ali de taxas que faz parte do processo internacional. Enviou o formulário, daí é só esperar a resposta. Obviamente, quanto melhor você mostrar as habilidades, melhor você vai ser ranqueado no processo e maior vai ser a sua chance de conquistar bolsas de estudos. E já que a gente fez um vídeo super avançado aqui de passo a passo, depois disso vai chegar a carta de aprovação ou de rejeite e nessa carta já vai estar escrito quanto de bolsa você conquistou. Se você precisar de mais bolsas, você pode entrar em contato com a universidade, com o departamento de Financial Aid, de ajuda financeira, e pedir para aplicar para mais bolsas de estudos. Numa universidade boa, você vai poder aplicar para mais de 100 bolsas de estudos que ela tem em parceria. Depois disso, chega a documentação na sua casa, só agendar o visto, tirar o visto de estudante e embarcar. A informação mais avançada que eu queria deixar para você que chegou até o final desse vídeo aqui, de passo a passo, como aplicar para as bolsas de estudos utilizando a nota do Enem, é a seguinte: lembre-se que países ricos dão mais bolsas de estudos. Então compara aí. Pode escrever no Google se você quiser fazer uma pesquisa por si próprio para você ver os dados, os fatos e não ficar só nas minhas palavras. Tamanho da economia de Portugal, tamanho da economia da França, da Espanha, compara com o tamanho da economia do Canadá, dos Estados Unidos, da China. Você vai perceber que é uma diferença grotesca. E da mesma maneira que essa diferença de economia é grotesca, também vai ser dos valores de bolsa. Então tem bolsa em Portugal? Tem, mas tem infinitamente mais nos Estados Unidos. E aí você tem que considerar, vou aplicar para uma, duas, três universidades dos Estados Unidos com o Enem, ou vou aplicar para alguma outra estratégia, porque não tem só um caminho, né? Existem mais de 60 caminhos para você conquistar bolsas de até 100% no exterior. Por isso que o nome da minha escola é M60, os melhores 60 caminhos para você, brasileiro normal, que não é gênio nem filho de milionário, conseguir ir para fora, economizando até 99% dos seus custos se você fosse pagando ou com a agência, etc., através das bolsas 100% para os melhores 60 países do mundo. E eu fiz questão, inclusive, de falar de vários deles na playlist Melhorando da Sua Vida, por isso que eu recomendo, caso você queira se aprofundar e aprender outras maneiras de ir para fora sem ser pelo Enem. Anotou o passo a passo? Já pegou todas as informações? Se você já sabia de tudo isso, deixa um joinha para baixo, mas se você aprendeu pelo menos uma coisinha nova, uma curiosidade, uma técnica, um passo a passo, algo diferente, o botãozinho para clicar ali no botão de bolsas quando você estiver no processo de aplicação, deixa um joinha para cima e não esquece de comentar aí no canal, fala o que você achou, qual foi o seu maior aprendizado, tem dúvidas? Eu tô agora com um novo quadro aqui no canal chamado Sensei Responde, eu tô respondendo várias dúvidas de vocês, aleatoriamente, as dúvidas que vocês mandam aqui nos comentários, em vídeos todos os dias aqui no canal, então manda sua dúvida aí também que de repente eu posso escolhê-la e lembrando que a gente tá dando prioridade para quem é inscrito, participa das lives, vê os nossos vídeos, etc. Tá sempre mandando joinha para cima e principalmente quem faz parte dos nossos membros aqui no YouTube, que é um benefício super especial para você, que além de ajudar o trabalho do Sensei Tomoto aqui no YouTube, também permite que você também tenha prioridade na seleção das suas perguntas. O link também vai estar aqui na descrição da Escola M60 e também o link para virar membro aqui no YouTube. Beijo do Sensei, um grande abraço, até a próxima, valeu!